Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 45, por favor. Gênesis 45, eu sei que a minha tarefa aqui nessa noite é de grande responsabilidade, tendo em vista que nós estamos iniciando esse trabalho e muitos outros pregadores virão, pessoas de alto nível, e eu gostaria muito mesmo, muito, que vocês lembrassem dessa palavra ao final da campanha profética, famílias abençoadas no coração de Deus, amém? Gênesis 45, verso 1, diz assim: então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Amém? Volte a sua atenção para cá. Eu gostaria de falar algumas palavras antes de entrar no teor dessa mensagem. Eu comecei a pensar a respeito desse tema, famílias abençoadas no coração de Deus. E logo na virada do ano, na passagem do ano, e comecei a perceber e ser movido pelo Espírito Santo de Deus, quando nós falamos dessa porção do texto, nós falamos exatamente de um acerto de contas. A grande verdade é que todos nós, ou a grande maioria de nós, quer ser abençoado por Deus. Se nós perguntássemos aqui nessa noite, quem quer ser abençoado? Eu acredito que ninguém ficaria sem levantar as suas mãos, independente do estado que você esteja diante de Deus. E quando nós nos vemos em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos parar para analisar algumas questões das nossas vidas. A igreja é composta de família. A primeira organização que fazemos parte na nossa vida é exatamente uma família. Nós já nascemos dentro de uma organização. Nós já nascemos dentro de um projeto de Deus. E ao nascermos, começamos a receber regras, começamos a receber valores, exatamente de uma família da qual nós fazemos parte. Quando nos convertemos a Jesus, passamos a fazer parte de uma outra família, uma família invisível, espiritual, uma família que talvez seja muito maior do que a nossa família, mas não deixa de ser família. E quando nós entramos à igreja, você que talvez tenha mais tempo de igreja, você vai perceber que na pureza do ministério, você pensará que você nunca terá um problema na igreja. E ao caminhar na igreja, você descobre que a igreja é feita de pessoas, e que você talvez terá suas expectativas frustradas em alguns momentos. E algumas pessoas, de repente, tomam decisões sobre questões eternas por situações passageiras. E as pessoas perdem a comunhão com Deus, as pessoas perdem o ambiente familiar da igreja, a comunhão com os irmãos, em detrimento, de repente, de uma questão que ficou mal resolvida. Nós estamos vendo aqui, como eu disse, nessa porção do texto, uma história interessante a respeito de um homem chamado José, que passou por coisas complicadas na sua vida, até chegar a esse momento. Eu peguei aqui o final da história de José, e ao pegar aqui o final da história de José, nós chegamos no ápice da sua vida, mas veremos aqui que ele também tem questões a serem resolvidas, mesmo depois que ele se tornou o herói de uma nação. Nós às vezes pensamos que os nossos sucessos encobrem as nossas debilidades. Nós às vezes pensamos que as nossas posições sociais são capazes de tirar de nós a humanidade que temos. Nós às vezes somos levados a pensar que o título que temos nos faz mais forte do que imaginamos, quando na verdade o que nós não deparamos ainda foi com um problema que dói dentro de nós. Não existe ninguém aqui nessa noite que não tenha um passado, e às vezes o passado é mal resolvido. O que nós percebemos aqui na vida desses homens que participam desse encontro, a saber, José e seus irmãos, uma situação muito mal resolvida. Eles haviam vendido o seu irmão, haviam mentido para o pai, deixou um pai enlutado por muitos anos. Esse José veio sofrendo, foi vendido, foi escravo, todos conhecem a história. Foi prisioneiro e agora ele é o governador do Egito, um homem de posição elevada. Mas quando coloca essa família, esses homens juntos ali, nós percebemos que tanto os irmãos de José quanto José ainda estavam meio aprisionados ao seu passado.
Nós pensamos, como eu já disse, que o fato de eu me tornar um pastor, um bispo da igreja, isso anula todo o meu passado, e glória a Deus e aleluia, eu não tenho nada mais para resolver. Observe uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias, que quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós vamos perceber que aquilo que foi mal resolvido, ou que ainda não foi resolvido, é presente, porque o mundo espiritual é transcendente. Não tem passado, presente e futuro apenas, sabe? Como nós humanamente falamos. Se você criou uma situação mal resolvida no mundo espiritual, ela estará lá, até que você a resolva. Por isso que o Senhor, instruindo a sua palavra, Ele diz: lembra-te de onde caíste, volta lá e se arrepende. Eu não posso simplesmente ignorar que nada aconteceu na minha vida, que eu não tenho uma história pregressa e vou com o Senhor a partir daqui. Deus é maravilhoso. Se queremos ser famílias abençoadas, nós precisamos compreender que para uma família ser abençoada é necessário o acerto de contas. Irmãos, existem irmãos que estão brigados há, 10 anos, e estão na igreja, e tomam ceia, e se dizem homens de Deus e mulheres de Deus. Existem pessoas que estão brigadas há tanto tempo dentro da mesma casa, que eles nem se lembram mais por que é que eles brigaram. Existem casais que cada um vive num quarto, separados, e chegam na igreja, às vezes soltam um glória a Deus bem forte, e dizem: a minha vida é um exemplo. Me perdoe tocar nesse assunto, bispo, porque, infelizmente, é tão complexo, mas é necessário dizer. Porque eu sei que um pastor não pode pregar uma mensagem exortativa na igreja do outro, mas é o texto que Deus nos deu. Quando nós paramos para analisar esse contexto de âncoras do passado, observe que em Gênesis 44, 20, a palavra diz: o irmão deste já morreu e agora ele é o único, um dos irmãos de José pronunciando. Sinal que, embora anos havia se passado, e na vida daquele homem que praticou o mal, o passado ainda era presente. Irmãos, entendam uma coisa: se você matar um homem na calada da noite, ninguém te viu, não existem câmeras, ninguém te observou, no meio de um canavial, você mata alguém e vai embora para sua casa, é uma situação mal resolvida. Todas as vezes que você assistiu o Jornal Nacional, e eles disserem encontraram um assassino, um homicida, você vai pensar: será que sou eu? Porque a situação está mal resolvida. Em Gênesis 44, 34 diz: como poderei voltar a meu pai sem o levar comigo? Não, eu fico no lugar dele, pois meu pai poderia morrer. Nós sabemos que é o filho mais velho, o mesmo que cometeu o pecado lá atrás, que vendeu José, que começou a história, e de repente agora eles se vê no mesmo contexto. Eles não conseguiram andar para frente, porque estavam aprisionados no erro do passado. Nós às vezes encobrimos as coisas, passamos uma borracha, jogamos para debaixo do tapete a poeira do nosso pecado, do nosso erro, e nós pensamos que Deus pensa como nós. Nós às vezes temos o hábito de encaixotar Deus numa caixinha nossa e dizer: Deus tem que agir assim. Se Deus não falar assim comigo, não é Deus. Se Deus não fizer assim, Ele não é Deus. Deus não é aquilo que nós pensamos, Ele é aquilo que Ele é. Quando Ele se revela a Moisés, Ele diz: diga que eu sou, te enviou. Sua opinião não me muda, não me transforma, eu continuo sendo Deus. Nós não podemos criar jeitinho para Deus. Agora observe o próprio pai. O pai falava: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos e um deles se foi, até o dia de hoje nunca mais o vi. Um luto para alguém, segundo a psicologia, atenção, você precisa enterrar o seu ente querido. Uma das mortes que mais traz sofrimento para os pais é a perda de alguém. Imagine alguém que estava nadando no mar e essa pessoa foi levada por uma onda e ninguém nunca mais encontrou o corpo. Brumadinho, em Minas Gerais. Por que eles trabalham até hoje para encontrar os últimos 9 corpos? Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ter a honra e de repente até no sentido de que a vida ela se mostra finalizada quando os entes queridos choram o luto de alguém. Enterrou, acabou. Esse pai vivia um luto todo dia. Ele não conseguia progredir na sua vida porque ele estava preso aqui. E você precisa compreender que todo acerto de contas está relacionado a um passado que precisa ser lembrado e passado a limpo. Na igreja nós vimos, existem pessoas que estão congregando há 10, 15, 20, 30 anos. Mas de repente elas nunca quiseram trazer
os seus dilemas diante de Deus, para serem passados a limpo. E anos vão e anos vêm, e nós não tratamos essas situações como um acerto de contas. Outra realidade que eu devo dizer para você é que todo acerto de contas é necessário revelação de ambas as partes. Duas pessoas que brigaram, que discutiram, no momento de acertar as contas, elas precisarão dizer o que lhes incomoda, um lado e outro. Você se lembra da história de Jó? No livro de Jó, Jó faz a Deus 42 perguntas, nos 39 capítulos, não é isso? E depois que ele pergunta e questiona a Deus várias vezes, olha o que Deus fala com ele, é um acerto de contas. Senhor, eu acho isso, Senhor, é aquilo, onde o Senhor estava, por que eu nasci, etc. Deus fala com ele assim, homem, cingi os vossos lombos, porque eu falarei, você vai me escutar. Você está pronto para ouvir a minha parte da história? Você está pronto para entender nesse acerto de contas? Você está pronto? Você tem condição de ouvir o que eu tenho para falar? Deus disse para ele onde você estava enquanto eu lançava os fundamentos da terra. Acertar a conta às vezes é ouvir o que nós não queremos ouvir, mas é ouvir a verdade de alguém. Talvez você esteja aí com problemas com seus pais, mas você nunca ouviu a perspectiva do pai. Talvez você esteja com problema com seus filhos, mas você nunca deu ouvido a seu filho. Talvez você tenha problema com Deus. Talvez você está decepcionado com Deus nessa noite. Mas você nunca parou para ouvir o que Deus pensa. Você só reclama, coloca a sua posição, coloca a sua perspectiva e Deus não fala porque você não deixa. Continuo. O texto diz que José não podia mais se conter. E aqui me chama a atenção uma coisa que a Bíblia diz que ele se pôs a chorar tão alto que todos os egípcios ouviram. É verdade que isso é uma hipérbole, onde o texto, faz uma colocação de aumentativo. Hipérbole. Né? Ouvimos tanto essa palavra. De repente, ele grita e começa a gritar, ninguém entende. Mas ele põe para fora uma voz que estava reprimida há muitos e muitos anos. Talvez algumas pessoas que estão aqui nessa noite tenham dentro de si, nas suas gargantas, um grito preso, que ele não pode sair porque você não sentou para acertar contas com a sua família, ou com Deus, ou com o seu empregador, seja com quem for. E se você não fizer isso, isso vai te perturbar o resto da sua vida. Continuando aqui ainda dentro disso, outra coisa que me chama a atenção é que quando ele chora, a primeira coisa que ele faz é dizer, eu sou José. Aqui tem um ensino muito interessante. Ele coloca todo mundo para fora, mostrando que aquele era um momento de particularidade. Existem coisas que Deus nos dá assim, em série, no meio de todo mundo, sabe, para todas as pessoas de uma vez, uma pregação para todos. Mas existem situações nas nossas vidas, nas suas e na minha também, que é você e Deus, é um momento particular que nós precisamos ter com Deus. Então José diz, eu sou José. Mas aqui há uma coisa interessante, porque o nome dele no Egito não era José. O nome dele era Zafenate-Paneia, todo mundo sabe disso. Que significa Salvador do mundo. Um homem que chegou para ser a solução do problema. O herói do Egito. O grande homem, até por uns considerado o rei do Egito. Porque ele tinha um anel de faraó. Então, de repente, no momento de gritar, de expor a sua alma, de rasgar seu coração, ele não grita, eu sou Zafenate-Paneia. Ele diz, eu sou José. Talvez o que o Senhor quer ouvir de você é quem verdadeiramente você é. Nós temos o hábito de curtirmos muito com o que nós tornamos. Nós temos o hábito de curtir muito com o que fazemos. Na nossa cultura brasileira, o que mais importa é o que as pessoas fazem, não é o que elas são. Exemplo, aqui você pode copiar a ideia de alguém, você pode plagiar um livro, você pode fazer qualquer coisa que não seja ética. Mas se deu certo, as pessoas te aplaudem, ele sabe fazer. Mas poucas pessoas querem saber se o jogador está na balada, eles querem saber se ele fez gol ou não. Nós temos uma cultura que privilegia o que a pessoa faz em detrimento do que ela é. Mas Deus não é assim. Deus trabalha diferente. A palavra diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora, mas Deus vê o coração. Quando ele diz eu sou José,
ele se expõe diante de Deus sobre quem verdadeiramente ele era. Talvez você esteja aqui nessa noite me ouvindo, e de repente você está com no seu coração, com a identidade distorcida ao seu respeito. Como assim, pastor? Nós sabemos que pela sociologia, existem pelo menos 2 tipos de pessoas em cada um de nós. Primeiro, a pessoa que eu penso que eu sou. Todos nós temos uma visão de nós mesmos. E de repente você olha para você, e interessante que, me perdoe esse exemplo, que é como o exemplo da pessoa que tem CC, sabe? A pessoa que tem CC, ela se sente o cara mais cheiroso do mundo. Ele segura no ônibus, é ou não é? Aí você está perto, você fala, sangue de Jesus tem poder. E ele quer te chegar mais perto. Sabe, aquele cheiro suave que sai da boca de alguém, quente. Aí você quer conversar, ele quer conversar pertinho. Essas pessoas não conversam de longe, elas querem conversar pertinho. Porque elas sentem, não, eu não estou assim. Eu não estou passando por isso. E às vezes nas nossas vidas nós estamos do mesmo jeito no sentido espiritual. As coisas não andam bem, mas nós não queremos admitir. A visão que nós temos de nós mesmos está distorcida. Existem pessoas que no meio do caminho perderam até sua identidade. Já não sabem mais quem são. Já não se lembram mais de onde vieram. Mas eu quero dizer para você, querido, que José não era assim. E quero dizer para você também que existe possibilidade de mudança. Quando nós entramos num acerto de contas, nós precisamos entender que a verdade produz algumas coisas. Uma das coisas que a verdade produz é o silêncio. Será que você respeita o silêncio de Deus na sua vida? Será que você consegue parar para ouvir Deus falar? Será que você respeita o silêncio de Deus quando você pergunta, Deus, eu quero isso, o Senhor está me dando aquilo, e Ele silencia? Será que você realmente já parou um dia na sua vida para ficar só em silêncio falando com Deus? Nós pentecostais, eu sou pentecostal, irmão, gosto de sapatear, pegar fogo, eu sou pentecostal, amém? Pentecostal, só que nós pentecostais às vezes nós não temos, sabe, nós não gostamos muito de ouvir o Senhor, a gente faz tanto barulho que Ele não fala. O que o Senhor está dizendo, Senhor? Fala para mim, papai, eu não estou te ouvindo, grandioso das nações, fala, Deus grandão, cadê o Senhor? Eu não te vejo. E eu estou tentando falar, mas você não ouve. Então no silêncio, quando aqueles homens se calaram, a palavra diz que quando José disse, eu sou José, aquele irmão que vocês venderam, eles ficaram emudecidos. Existem situações na sua vida que quando você expor a verdade, as pessoas ficarão em silêncio, mas não significa que elas estão certas. Às vezes ficarão em silêncio pela dor que há dentro do peito delas. São verdades que precisam ser ditas, assim como alguns ficarão em silêncio propriamente dito. Outra coisa é que o perdão e a verdade nos aproximam. Uma das coisas, dos quesitos para uma ceia de contas, é chegar perto. Sabe aquele irmão que diz assim, olha, eu não chego nem perto daquele irmão lá, Bispo Silvio. Já perdoei ele, mas nós somos igual a Abraão e Ló, sabe? É um para um lado e um para o outro, e glória a Deus, nos veremos lá no céu. E se ele estiver no céu, eu prefiro morar em outro lugar. Tem pessoas que são assim. Eu me lembro de um obreiro da igreja, que um dia me perguntou, um pastor um pouco pegajoso, aquela coisa, e esse pastor chegava, ele saía, eu percebia aquilo, eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu fico pensando de vez em quando, será que esse pastor vai estar lá no céu? Porque se ele chegar lá, vai ficar um clima ruim. Eu falei, não sei se você vai para lá. Nós às vezes não compreendemos que o céu é de Deus, o céu não é nosso. O céu não é o nosso clubinho, sabe? Que nós incluímos e tiramos quem nós queremos. O céu é de Deus e vai para lá quem Ele quer. Amém? Então o perdão nos aproxima. José, quando chorou, gritou o nome, ele disse, cheguem mais perto, meus irmãos. Cheguem mais perto. Hoje nós vivemos uma sociedade que nos afasta. O WhatsApp, que eu amo, é uma benção. O que o WhatsApp fez conosco? Ele aproximou os que estavam longe e distanciou os que estavam perto. O negócio então é saber usar. Mas quando nós falamos de acerto de conta, nós estamos falando de aproximação, de chegar mais perto. Sabe aquelas canções que nós cantávamos? Pai, faz-nos um? Não dá para cantar mais. Porque cada um de nós está pensando no próprio umbigo. Cada um de nós quer vencer na força de Jeová. Cada um de nós quer ter a sua independência financeira. Então logo nós não precisaremos de ninguém.
que eu sou independente financeiramente, eu sou independente espiritualmente. Daqui a pouco eu falo para Deus: Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, Jesus Cristo, não volta não, porque eu estou bem demais. Me dá longevidade, me dá 1000 anos, me dá eternidade aqui, eu não preciso mais de nada. Outra coisa é que o perdão traz entendimento, e a verdade também. Quando os irmãos de José começaram a conversar com ele, e ele foi buscar a sua vida e foi relembrar de toda a sua história, uma das coisas que ele diz é o seguinte: não fiquem tristes, meus irmãos, porque o Senhor me mandou primeiro. Irmãos, me perdoe dizer isso aqui, mas a impressão que tenho é que as pessoas que mais calejam o nosso caminhar, espiritualmente falando, são pessoas que não têm compreensão do que Deus as chamou para fazer. O exemplo que eu tenho sobre entendimento é simples. Um homem chamado João Batista. João Batista estava num contexto interessante, no deserto, igreja no deserto. E as pessoas iam lá para ouvi-lo. E o homem batia, que hoje também a gente não pode bater, tem isso também. Pastor, não traz mais aquele pastor carequinha, não, que ele veio aqui, ele bateu demais. Nós não gostamos dele. Nós gostamos mais daquele outro que falou com a gente: olha, vocês vão receber carro, o Senhor vai dar bênção, porção dobrada. É mais ou menos assim. Só que o evangelho, para mim, ainda continua sendo o evangelho de Cristo. Amém? E o evangelho de Cristo nos confronta. O evangelho de Cristo nos coloca na posição de tomar decisão todo dia, de renunciar a nós mesmos. Então, quando nós pensamos essa questão do perdão e da verdade, nós precisamos de entender, ou buscar o entendimento daquilo que Deus nos chamou para fazer. João Batista estava no contexto ali, pregando, batizando, e ele até parecia o cara. Ele parecia o cara. João Batista batizava todo mundo, as pessoas vinham a ele para serem batizadas, e João explicava: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, bem mais poderoso do que eu, o qual não sou digno nem de desatar as suas sandálias, vos batizará com o Espírito Santo e fogo. É um momento de acerto de contas também, e as pessoas diziam: eu quero ser batizado, e ele batizava. De repente ele observa alguém chegando. Imagina que aquilo era o púlpito, sabe? Ele bate o olho e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe o que João Batista faz? Por favor, Jesus, assuma o seu lugar. João Batista entendia que ele era um preparador de caminho para Jesus, ponto. Ele entendia o limite que Deus deu a ele, o porquê que ele estava ali, então ele não precisava ficar brigando com ninguém por causa do evangelho. Se você quer ser uma pessoa bem definida, abençoada, se você quiser que a sua família seja abençoada, esse é um princípio que você deve dar à sua família. Família, nós temos que olhar para Jesus Cristo e fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Ah, pai, ah, mãe, mas tem aquela situação daquele irmão, deixa isso com Jesus Cristo. O Senhor vai falar com ele e ele vai fazer alguma obra. Vamos nos concentrar em servi-lo. Foi o que ele disse aqui no início. Aleluia, Jesus. O perdão quebra barreiras, irmãos. Então ele se lançou chorando sobre o irmão Benjamim, e o abraçou, em seguida o beijou, e beijou todos os seus irmãos. Até então eles não haviam se tocado, mas agora ele quer abraçar o irmão, que o vendeu há muitos anos atrás. E ele abraça e chora, ele se lança nos braços do irmão e chora. Esse evangelho que às vezes é pregado hoje, não esquenta não, irmão, você perdoou, mas você pode ficar longe. Esquenta a cabeça não. Onde é que está esse evangelho? Que eu não consigo identificar. Outra coisa que eu enxergo é que o perdão traz mudanças, a verdade traz mudanças. Quando você fala a verdade para alguém, meu irmão, no momento pode haver choro, no momento pode ser um embate, mas isso vai produzir mudança. A palavra diz que ele foi lá e buscou uma muda de roupa nova para cada um dos seus irmãos. Qual é o significado disso? Roupa nova, tudo novo. Lembram lá? Não se pode remendar um pano novo em roupas velhas. Nós precisamos compreender que quando o Senhor Jesus nos chama para isso, para um momento de acerto de contas, Ele quer trocar as nossas vestes. Veste espiritual tem a simbologia também de cobertura. Por isso que às vezes nós estamos andando maltrapilhos espiritualmente e não entendemos a necessidade de termos um renovo, sabe, um momento novo com Deus. Finalmente o perdão e a verdade produzem esperança. Aqueles irmãos que eram problema, agora ele disse para eles: olha, vocês vão retornar para buscar meu pai,
mas não briguem pelo caminho. Então, amado, o que eu quero dizer para você nessa noite, como já esboçamos aqui, não é possível ter uma família abençoada sem um acerto de contas. E o que eu quero dizer para você é que essa palavra é simples, mas tem um detalhe: acertar a conta custa caro. Nós queremos mudança, mas nós não queremos ser mudados. Lá na igreja tem um rapaz que ele diz o seguinte, é até interessante, tem uns 30 anos que ele vai na igreja e ele está tentando converter ainda. E todas as vezes que eu vou fazer o apelo, ele fala comigo assim: pastor, fala para Deus fazer a obra. Eu falei: não, Deus está fazendo a obra, então fala com ele para fazer devagarinho, porque senão eu não aguento. Quer mudança, mas não quer mudar. Nós todos que estamos aqui precisamos de um tipo de acerto de contas. Como eu disse, uma palavra simples e objetiva, mas ela tem uma razão nessa noite. Eu gostaria nesse momento que você que tem família aqui, procurasse a sua família. Faça isso. Fique de pé todos vocês, por favor. Procure a sua família. Você que tem aqui a sua esposa, esposa que tem o seu esposo, você que tem filhos. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, Deus traz um pastor lá de Belo Horizonte, alguém de fora, para nos pedir para abraçar a nossa família, porque por nós mesmos nós não abraçaríamos, sabe? Mas aí alguém pede, a gente fica sem graça e abraça a si mesmo. E no meio disso aí a gente começa a perceber o mover do Espírito Santo de Deus na vida da família. Se vocês querem ter uma família abençoada, vocês precisam começar acertando contas, porque senão vocês vão ficar 12 dias fingindo que vocês são abençoados. E isso não é a vontade de Deus. Olha que família bonita aí, ó. Muito bom, não é? Tantas famílias, a igreja é composta de família. Lembram lá das tribos do Antigo Testamento? Famílias são diferentes. A tribo de Judá era a tribo que andava na frente, na marcha, não é isso? Cada tribo tinha uma característica. Igreja é assim também. As famílias aqui representando tribos distintas, mas todas elas incluídas na promessa de Deus. Então nesse momento eu gostaria que você fizesse algo simples. Eu falei que eu não ia fazer diferença na sua vida. Eu não posso fazer nada por você, a não ser pregar a palavra. Quem vai fazer a mudança, a transformação na sua vida é o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Você pode começar a orar por sua família nesse momento? Talvez você esteja aí, não tem uma família aqui, mas tem uma pessoa que você tem afinidade. Chega perto dessa pessoa, ora com essa pessoa que não é a sua família, você tem muita afinidade. Jesus, eu estou seguindo a orientação do Senhor, Pai. Estou seguindo a Tua orientação, Espírito Santo. Eu me sinto em paz nesse momento. Muitas vezes, Senhor, muitas vezes no meu coração me senti um bom pregador, porque preguei um texto difícil, bem esboçado, com muitas curiosidades. Mas hoje não, essa história é tão simples, mas é a história que o Teu Espírito Santo pôs no meu coração. O Senhor sabe o que está fazendo, Pai. Nessa noite, Pai, no nome do Senhor, eu quebro toda barreira no nome de Jesus Cristo. Toda barreira que impede essas famílias de andarem juntas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Espírito Santo do Senhor ministre o perdão no coração dessas pessoas que aqui estão. Senhor Deus poderoso, faça algo grande acontecer na vida dessas famílias, Senhor. Existem famílias, Senhor, que o nosso adversário tem dito que vai destruir, que nunca vão ser felizes, mas o Senhor os chamou para um propósito específico. Quando o Senhor colocou no coração do bispo aqui esse tema, de trazer esse tema, Senhor, o Senhor já sabia, o Senhor conhece as famílias dessa igreja. Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, começa a operar na vida dessas famílias. Senhor, eu te peço, Deus, que quebranta o coração daquele, Pai, que está tentando segurar muito, que não quer expor o coração. Abençoa aquele que tem um coração, meu Pai, parecido com o de José, que talvez pensava que não precisasse pedir perdão, que não precisasse chorar, mas estava com o choro embargado durante muitos anos. Espírito Santo de Deus, toca agora no coração daquele que há muitos anos não chora, aquele que muitos anos, meu Pai, não dá um abraço na família e diz que ama.
Toca agora no coração daquele pai que nunca disse que ama o filho. Toca agora, Deus, no coração daquele filho que nunca disse que ama o pai. Meu Senhor, toca agora no coração daquela mulher, daquele homem que nunca mais fez uma jura de amor à sua esposa, que nunca mais disse eu te amo, mas tem dito, Senhor, eu gosto de você. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Somos família do Senhor, amém? Somos família. Famílias têm desentendimentos. Só que o amor é mais forte do que os desentendimentos. Amém? Portanto, não deixe, não permita que o seu adversário, nosso adversário, roube de você a alegria que Deus tem te dado. Eu quero dizer a você que é muito mais barato, eu tenho dito isso sempre. Por onde eu vou, eu gosto de dizer isso. É muito mais barato você pagar um jantar para alguém do que comprar uma coroa de flores. Honre a pessoa que está junto com você. Você que é esposo, chegue na sua casa hoje e diga à sua esposa que você a ama.
mesmo que tenha anos que você não faça isso. Esposa, faça o mesmo. Filhos, o primeiro mandamento com promessa é exatamente esse: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus anos de vida. Repararam que o censo demográfico mostra que os jovens estão morrendo demais. Há uma preocupação, inclusive, que nós vamos ter em 2050, se não me engano, mais idosos do que jovens. Não é apenas porque as pessoas fazem menos filhos hoje, não. É porque os jovens estão morrendo cedo, porque não honram seus pais. Igreja, honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Isso aqui não é combinado não, porque eu encontrei com eles aqui. Honre o seu pastor, porque eles zelam da alma de vocês, orando, sofrendo, gemendo e chorando muitas vezes. Pai, não provoque a ira no seu filho, pelo contrário, olhe para o seu filho e sinta orgulho do filho que Deus te deu, da filha que Deus te deu, que a palavra diz que os filhos são herança de Deus. Seu filho não é um incapaz, não é um idiota, sabe? Não lance essas palavras de maldição que se tornarão gatilhos para a infelicidade do seu filho. Pelo contrário, diga que seu filho é abençoado, sua filha é abençoada. São bênçãos de Deus na sua vida. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo por essa oportunidade. Obrigado, bispo.